Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos estudar um pouco sobre apostasia. E nesse nosso curso aqui nós estamos estudando sobre seitas e heresias, nós não podemos deixar de falar sobre apostasia, porque sempre elas vão estar interligadas, a heresia, as seitas e a apostasia, elas andam lado a lado. Por isso nós vamos dedicar um tempo para nós juntos pensarmos sobre apostasia. E nós vamos começar com um texto que está registrado no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 2 e versículo de número 12 ou 13, que diz-nos o seguinte: porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. É sempre importante lembrarmos que o alvo da mensagem de Jeremias era o povo de Israel. Só que essa mensagem, que foi escrita há muitos anos atrás, está incrivelmente atual. Até parece que Jeremias é um conterrâneo nosso. Algumas das coisas que ele fala, algumas das verdades que ele profere estão, mas assim, tão atuais, tão terrivelmente atuais, que é impressionante. E uma das coisas que nós vamos perceber, ou que nós podemos perceber, é que a apostasia muitas vezes nos leva a viver de aparência. Outro ponto que nós já queremos, no início desse vídeo, definir ou declarar é que o apóstata é alguém que abraçou a fé. Por algum tempo ele abraçou a fé ortodoxa, a fé bíblica, a fé verdadeira, a fé genuína, mas em algum momento da caminhada ele simplesmente abandonou a fé. E é o que nós vemos que aconteceu no tempo ou na época de Jeremias. E por incrível que pareça, nos nossos dias, existe uma doença chamada apostasia, que é uma doença espiritual dos nossos dias. Quando nós olhamos, quando nós observamos no capítulo 2 do profeta Jeremias, nós percebemos que devido à presunção espiritual de Israel, o que acontecia? Israel contaminou a terra prometida. Se nós formos analisar esse capítulo de número 2, os sacerdotes ignoraram a Deus, o povo também desprezou a glória divina, o povo cavou cisternas rotas que não retêm água e, por consequência, o triste resultado final foi que o povo acabou abandonando, o verdadeiro Deus. Nós não podemos compactuar com a apostasia. Nós não podemos aceitar, não podemos admitir no nosso meio que os apóstatas tenham vez. Nós precisamos estar com os nossos olhos muito atentos, com os ouvidos bem abertos, para que nós não sejamos vítimas das apostasias. Lembrando que existem 3 tipos de apostasia. Em um outro momento nós podemos abordar com mais profundidade. Existe a apostasia espiritual, existe a apostasia moral e existe também a apostasia teológica. Então, apostasia espiritual, apostasia moral e apostasia teológica, que são grande parte das heresias que estão crescendo assustadoramente em nosso meio, estão basicamente ligadas a esses 3 aspectos aí. Existem ainda outros tipos de apostasia, mas a gente quer iniciar falando sobre esses 3 tipos, de apostasia. O vocábulo grego para apostasia, ele quer dizer apóstasis, ele significa afastamento. Em outras palavras, o apóstata era alguém que estava no caminho certo. Ele estava caminhando, ele estava todos os dias avançando rumo, na direção correta. Só que ao invés de continuar no caminho correto,
Ele resolveu pegar um atalho, resolveu mudar de direção. Nós não estamos dizendo que o apóstata ele fez o contrário de arrepender-se, porque enquanto a pessoa ela arrepende-se, o que acontece? Ela estava indo no caminho errado e ela resolve mudar de direção, uma mudança de 180 graus. O apóstata não. Ele, na verdade, ele não muda totalmente de direção, ele simplesmente pega um atalho, muda levemente de direção. E o que acontece? Acaba pervertendo muitas das verdades genuínas da Bíblia, muitas das verdades ditas por Deus, acaba distorcendo textos e acaba conscientemente abraçando o erro. Em outras palavras, a apostasia ela é o abandono consciente e premeditado da fé que nos foi revelada por Jesus Cristo. Sempre é importante lembrarmos daquele texto que está em Gálatas. Gálatas no capítulo 1 e versículo 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquilo que recebestes, seja anátema. Mas o apóstata ele tem consciência, ele sabe que está errado, sabe que aquilo que ele está dizendo não é verdade. E o que é que nós vemos? Por exemplo, eu até anotei aqui algumas das apostasias que acontecem nos nossos dias. Por exemplo, a apostasia da unção. Por exemplo, já teve aí a unção do riso, a unção do tigre, a unção do leão, a unção do cavalinho, que foi uma das mais recentes e que circulou aí em grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook. A teoria da prosperidade, a confissão positiva, o tal do eu declaro, eu determino, são erros grotescos de interpretação da Bíblia, são interpretações isoladas de texto fora do contexto, e quem está ensinando esse erro sabe que está errado, está consciente de que aquilo ali não é verdade, mas ao invés de ele mudar de direção, ao invés de ele parar conscientemente e voltar para o caminho verdadeiro, ele insiste naquele caminho. E o que é que nós vemos? As multidões hoje em dia estão correndo atrás aí da teologia da prosperidade, estão correndo aí atrás da confissão positiva, e as milhares de pessoas estão correndo, jurando, acreditando que estão no caminho certo. Mas os líderes que estão ensinando essa mentira aí, eles sabem que estão errados, sabem que estão distorcendo a Bíblia, sabem que estão distorcendo o texto bíblico e seu significado, mas mesmo assim eles ainda permanecem ensinando este erro. Em outras palavras, a apostasia ela não é nada mais do que um desvio da rota original que conduz à morte espiritual. Os judeus do tempo de Jeremias, eles insistiam em permanecer em seus pecados, eles insistiam em permanecer no seu erro. E o que aconteceu? A nação acabou sendo destruída. Numa época em que a sociedade estava se deteriorando econômica, política e espiritualmente. Havia muitas guerras, né? E a palavra de Deus, por incrível que pareça, na época de Jeremias, era considerada muitas vezes ofensiva. Será que não existe uma certa semelhança com os nossos dias, com muitas guerras, com a palavra de Deus sendo desvalorizada, sendo ridicularizada, sendo proibida em muitos lugares? E a palavra de arrependimento, muitas vezes ela não é aceita. Será que o que acontecia na época de Jeremias, aquele momento de apostasia, será que nós não estamos vivendo em um tempo desses? Quando nós olhamos, se você for procurar no YouTube,
sobre o Jesus Cristo homem, uma pessoa, uma pessoa de carne e osso como eu e vocês, que simplesmente dizia que Jesus Cristo fracassou na sua missão e que ele foi escolhido para cumprir ou para fazer aquilo que Jesus Cristo não havia conseguido fazer. Só um exemplo, né? Mais um exemplo para nós entendermos o quão perigoso é esse caminho da apostasia. E esse caminho da apostasia, ele é tão perigoso que os contemporâneos de Jeremias, eles viviam como se Deus não existisse. Eles viviam como alguns deles chegavam a alegar que Deus não faz nem bem e nem mal. E mais ainda, das pessoas mais simples até as pessoas mais destacadas na sociedade, eles simplesmente estavam indiferentes ao eterno Deus e à sua palavra. Infelizmente, é o que nós vemos em muitos lugares nos nossos dias. As pessoas que ouvem a palavra, já existem até grandes pregadores que pegam a Bíblia como um livro de motivação. Existe até no Brasil um pregador famoso, nós não vamos citar aqui o nome dele por razões éticas, né? Mas ele simplesmente, um pregador até aí nos círculos pentecostais, bastante famoso, bastante notório, que criou um método de motivação baseado na Bíblia. Segundo ele, é possível nós fazermos com que os outros trabalhem para nós, para que os nossos resultados sejam melhores. Só para citar um exemplo. Este aí é um exemplo muito claro de apóstata. Está usando a Bíblia para um fim totalmente diferente do motivo para o qual ela foi escrita. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia revela o caminho para que o homem possa ser salvo. Em nenhum momento a Bíblia foi escrita para que nós estejamos inventando teorias ou utilizando para satisfazer o nosso próprio ego. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não é um livro de motivação. Ela não é um livro ou não é nenhum método revolucionário para que nós consigamos atingir todos os nossos objetivos. Nós precisamos ter muito cuidado com essas pessoas que aparecem aí com essas mais recentes descobertas teológicas no campo da motivação, no campo do empreendedorismo, no campo aí da inovação, dizendo coisas que a Bíblia não diz. Tenhamos cuidado, muito cuidado com essas heresias que esses apóstatas andam ensinando pelo Brasil afora. Para Israel, então, o que significou a apostasia? Resumidamente, significou abandonar, por um lado, abandonar o Deus único e verdadeiro e agarrar-se aos deuses, aos ídolos e aos costumes dos outros povos. Israel deixou o Deus verdadeiro, deixou a sua palavra, deixou a lei, deixou os ensinos do Deus verdadeiro e apegou-se a tudo aquilo que a palavra de Deus abominava, aos costumes, aos ídolos e aos ensinos dos povos que haviam ali ao redor. E é isso que nós estamos vendo nos nossos dias. É martelo ungido, é travesseiro ungido, é óleo ungido, é rosa ungida. Isto é apostasia. Algumas pessoas podem dizer, não, mas é ponto de contato e tal. Isto é apostasia. Pessoas que fazem isso estão abandonando a verdadeira palavra de Deus, as verdades ortodoxas da Bíblia, para abraçar doutrinas e ensinos que são totalmente estranhos à palavra de Deus.
nós precisamos ter muito cuidado. Precisamos ter muito cuidado e precisamos também saber, né, desses erros, saber sobre essas falsas, né, doutrinas bíblicas que acabam fazendo as pessoas errarem, as pessoas pecarem por não conhecerem a palavra de Deus. Oséias 4,6 diz, olha, o meu povo se perdeu porque lhe faltou o conhecimento. E o culpado não foi o povo, não. O culpado foram os líderes que não ensinaram o caminho verdadeiro, que não ensinaram a palavra de Deus ao povo de Israel. Na época de Josué, assim que Josué e toda aquela geração passaram, levantou-se também uma geração que não conheceu a Deus. E o que nós estamos vendo nos nossos dias? Uma geração que muitas vezes não conhece Deus e que por conta disso está abraçando qualquer coisa que seja dita em nome de Deus, sem nem ao menos analisar se isso realmente é bíblico, se isso realmente é genuíno, se isso é ortodoxo, se isso realmente tem base bíblica. Então nós precisamos ter muito cuidado com esses erros teológicos que os apóstatas estão aí tentando enfiar goela abaixo, tentando enfiar na nossa mente. Então precisamos ter muito cuidado. Nós precisamos lembrar também que Deus chamou Jeremias para que ele bradasse contra a rebeldia da casa de Israel. Nós estamos lembrando que nessa aula de hoje nós estamos estudando sobre a apostasia. O que é a apostasia? É a rebeldia consciente, né, que leva as pessoas a simplesmente não obedecerem o que a Bíblia diz. E qual que era a missão de Jeremias? Era dentre a ampla missão, né, que Jeremias recebeu. Ele tinha que exortar o rei para que o rei se voltasse a obedecer a palavra de Deus. Tinha que chamar os sacerdotes para que se santificassem. E também ele tinha que desestimular os falsos profetas. Porque numa época em que a palavra de Deus não era assim tão valorizada, que qualquer um profetizava dizendo o que Deus não falou, e ainda ele tinha que alertar o povo sobre a desgraça que estava a caminho, que iria acontecer se eles não mudassem de direção, se eles não se voltassem para o verdadeiro Deus. Então Jeremias ele foi responsabilizado e recebeu a missão de falar em nome do Senhor. Esse texto que nós lemos: vai e clama aos filhos de Jerusalém, assim diz o Senhor. Jeremias não estava falando de si mesmo, Jeremias estava falando em nome de Deus. Ele havia recebido uma mensagem do próprio Deus para entregar para o povo escolhido. Mas mesmo assim, o que nós vemos? Apesar de Jeremias estar falando em nome de Deus, a sua mensagem não estava sendo aceita. E ao Jeremias falar em nome do Senhor, ele estava falando em nome do Deus, o único Deus verdadeiro. Ele era um autêntico. E aqui é uma outra coisa que nós precisamos ter muito cuidado. Jeremias era um profeta de Deus e não um crítico social. O que nós estamos vendo hoje em dia? Tantas pessoas que se preocupam em ser críticos sociais, em criticar o governo, em criticar a política, em criticar a administração e falar mal dos líderes da nossa nação, e se esquecem de falar a verdadeira palavra de Deus. Gastam tanto tempo para falar dos males do país, para falar das dificuldades do país, e não falam da palavra de Deus. O púlpito ele foi feito para pregar a palavra de Deus. Ele foi feito para falarmos a palavra de Deus. Nós somos mensageiros de Deus, não somos críticos sociais. Nós temos que levar muito a sério a forma como nós pregamos a palavra de Deus. Porque se nós nos preocuparmos mais em sermos críticos sociais do que sermos mensageiros de Deus,
o que vai acontecer? Nós fatalmente, tristemente, infelizmente, acabaremos nos tornando em mais um crítico social. E aí corremos o risco de sermos mais um Aimaas, mais um mensageiro sem mensagem, mais alguém que fala, mas não muda a vida de ninguém. Nós não estamos falando em nosso nome. Por isso nós precisamos ter muito cuidado também. Nós não falamos no nosso nome, nós estamos falando em nome de Deus. Outro ponto também, nós precisamos estar preparados para expormos com ousadia a palavra de Deus. E como que nós vamos expor com ousadia a palavra de Deus se nós não conhecemos a palavra de Deus? Se nós não conhecemos a palavra de Deus, nós corremos o risco de, assim como aquele vídeo que nós vimos em uma outra aula, aquele pastor que pegou o texto, de Oséias e de forma completamente errada, completamente equivocada, envolveu-se com uma outra mulher que não era sua esposa e dizia: não, aqui tem base bíblica. E o que é mais triste, ele foi desmascarado por um repórter da TV que disse: não, mas o texto diz isto. No final dessa aula nós até podemos colocar esse vídeo para você ver. Então nós precisamos ter muito cuidado para nós sabermos realmente interpretar a palavra como ela é, para que nós não sejamos hereges, para que não venhamos a distorcer a palavra, para que não venhamos a fazer a palavra dizer o que ela não disse, para que não venhamos a dizer que Deus disse o que ele não disse. Uma outra coisa, se nós entendermos, conhecermos a palavra de Deus, somente assim que nós vamos ser capazes de erradicar a apostasia, porque a apostasia ela é um veneno que ameaça terrivelmente a pureza da igreja. Ela é um veneno que tem que ser expurgado, que tem que ser retirado do nosso meio. E somente falando a palavra de Deus de forma real, de forma verdadeira, nós conseguiremos ser autênticos. Mas nós falarmos em nome do Senhor, em nenhum momento quer dizer que nós tenhamos que ser simplesmente politicamente corretos. Nós temos que falar a palavra de Deus, mas temos também que denunciar o pecado, temos que denunciar o erro, falar e condenar aquilo que é a palavra de Deus. O que o apóstata faz? Ele sacrifica a genuinidade do Evangelho para que ele consiga, alcançar aqueles interesses, aqueles desejos efêmeros. Não é isso que nós vemos, principalmente na doutrina da teologia, quando a pureza da doutrina é sacrificada em nome aí da mera prosperidade material. Não é isso que nós vemos aí na confissão positiva, quando a verdadeira palavra de Deus é distorcida para que as pessoas possam se sentir mais poderosas, possam entender ou acreditar que as suas palavras têm poder e que eles são capazes de determinar, de colocar Deus dentro de uma caixinha de sapato e ordenar Deus, mandar em Deus, determinar Deus. Não é isso que existem algumas doutrinas aí que dizem que nós temos que perdoar até mesmo temos que perdoar Deus. Não é isso que essas teorias, essas doutrinas errôneas se têm feito nos nossos dias. Nós não podemos sacrificar o evangelho genuíno, a palavra genuína, a ortodoxia da palavra. Nosso compromisso é com a palavra de Deus. Isso não quer dizer também que nós tenhamos que ser estúpidos, que nós tenhamos que ser intolerantes, que nós tenhamos que ser intransigentes. Nós precisamos ter muito cuidados, nós precisamos ser muito cuidadosos. Não podemos jamais ser fanáticos. Nós temos que sim manter a pureza da doutrina. Nós precisamos pregar corajosamente a palavra de Deus, porque é só a verdadeira palavra de Deus que pode produzir mudança na vida do ser humano. O que a Bíblia diz? Olha, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, preguemos de forma autêntica
autêntica à palavra de Deus, sem estarmos nos preocupando em sermos politicamente corretos. Porque o apóstata, ele é muito mais politicamente correto do que genuinamente e autenticamente bíblico, né? Então, o apóstata, ele é muito mais politicamente correto do que genuinamente bíblico. Nós precisamos nos preocupar muito mais em sermos genuinamente bíblicos. E aqueles textos, aquelas palavras, aquelas porções bíblicas que nós não conhecemos, nós precisamos tirar tempo para estudar, conversarmos, pesquisarmos, pesquisarmos em fontes também, fontes genuínas, porque nós não podemos sair para procurar aí pela internet, em qualquer site que nós não sabemos de onde veio, nem quem escreveu, nem qual é a linha doutrinária, porque nós corremos também o risco de cairmos em uma dessas armadilhas. Hoje, devido aí às técnicas de posicionamento no Google ou nos mecanismos de busca, muitas vezes os primeiros resultados que aparecem não são os resultados de igrejas que ensinam a verdadeira doutrina, que são genuinamente bíblicas, mas aparece, por incrível que pareça, aparece sites de seitas, sites de heresias, de apóstatas. Então precisamos ter muito cuidado, porque daqui a pouco nós corremos o risco também de, assim como o povo de Israel, nós corremos o risco de estarmos tomando água de cisternas rotas, cisternas contaminadas que não retêm água. Na passagem que nós estamos analisando nesse vídeo, ou nessa aula, nós vemos que uma das coisas que Israel fez foi esquecer-se de Jeová. Uma outra coisa também, eles afastaram-se de Jeová e foram atrás dos ídolos, eles se esqueceram de Jeová e eles foram tirados como um forte do Egito. Só que passou os anos, passou-se o tempo e aí eles não mais perguntavam por Jeová, eles não mais buscavam a presença de Deus. É como se aquele Deus Todo-Poderoso não significasse mais nada para eles. E eles estavam imaginando que podiam viver sem Deus, sem buscar a Deus, sem estar na presença de Deus. E não é isso que nós estamos vendo nos nossos dias. As pessoas correndo atrás de tantas coisas que não tem tempo mais para Deus. Será que não é isso que nós estamos vendo? Será que isso não tem acontecido conosco quando nós estamos muitas vezes gastando mais tempo aí com as redes sociais, estamos aí até mesmo idolatrando o celular novo, o carro novo, a casa nova? Será que não é hora de nós nos voltarmos para o primeiro amor? Porque nós não podemos se importarmos mais com o mundo, não podemos nos importarmos mais com as coisas do que com Deus. Israel, a nação de Israel, no tempo de Jeremias, se esqueceu de Deus. Uma outra coisa que Israel, devido à apostasia terrível que se acometeu, que assolava a nação, eles começaram a desprezar as coisas divinas. E na passagem que nós vemos, o versículo de número 11 diz-nos o seguinte: o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não é de nenhum proveito. O que é que muitas vezes as pessoas têm feito que fique no lugar de Deus? São muitas coisas. São tantos modismos, são tantas teologias, são alguns modismos até mesmo abomináveis, que não seriam aceitos, né? Não poderiam ser aceitos dentro de igrejas. Por exemplo, quantos cultos que as pessoas vão lá, elas mais riem, né? O pregador é mais um palhaço
do que um profeta de Deus. É muito mais um animador de púlpito, um animador de auditório, melhor dizendo, do que um mensageiro de Deus. Isto é apostasia. Não é nada mais do que apostasia. Ao invés de alimentar as ovelhas, está entretendo os bodes. Isso é um mal terrível que assola os nossos dias. Eu já vi, por exemplo, existem pregadores famosos no nosso Brasil que as suas pregações não são mais do que um acumulado de piadas mal contadas, algumas até mesmo sem graça, né? Sem sentido, algumas até ofensivas ao púlpito, que é um lugar sagrado, mas eles estão aí, apesar de apóstatas, estão fazendo sucesso. Nós temos que voltar urgentemente às origens da ortodoxia bíblica. Não podemos, à semelhança da nação de Israel, que eles pegaram e afastaram-se de Jeová, afastaram-se de Deus, se esqueceram de Deus e começaram a desprezar as coisas de Deus. Porque quando nós começamos a contar piadinhas, historinhas, ou até mesmo contar os textos bíblicos de forma humorística, existe isso nos nossos dias. Nós não estamos sendo nada mais do que apóstatas. Nós não podemos desprezar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus que pode transformar o homem, pode transformar a mulher, pode transformar a família. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque os filhos de Israel, eles caíram na apostasia, eles desviaram-se do próprio Deus, eles desprezavam ao Senhor e as suas leis. E o que aconteceu? Eles acabaram sucumbindo, eles acabaram caindo, mas nós fomos chamados para zelarmos pela sã doutrina, pela doutrina ortodoxa, pela doutrina verdadeira, e nada pode nos afastar do verdadeiro caminho que conduz à salvação, e nós precisamos ter certeza de que fomos chamados para pregar a verdade. Não podemos tolerar, não podemos aceitar que apóstatas, pessoas que conscientemente estão ensinando o erro, estejam pregando nos nossos púlpitos. Por favor, passe esta mensagem adiante. Nós não podemos permitir que apóstatas, que quem olha no primeiro momento, eles estão pregando, e alguns deles até falam muito bem, mas se fizermos uma análise mais profunda, vamos perceber, vamos entender que eles estão ensinando erro, e isso de consciente. E para encerrarmos esta parte, eu quero trazer fazer um questionamento. Será que nós temos falado a verdade para a nossa geração? Ou será que nós estamos iludindo a nossa geração com falácias, com ilusões, com sonhos mirabolantes que não estão ou que não encontram base na palavra de Deus? Nós temos que falar a verdade que transforma, que muda, que redime, que resgata. Não sejamos apóstatas. Preguemos a verdade, preguemos a genuína e autêntica palavra de Deus. E que nós, quando estivermos estudando a Bíblia ou ouvindo outros pregadores, nós sejamos assim como os cristãos de Bereia, que analisavam tudo para ver se realmente estava de acordo com as Escrituras. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, e até o nosso próximo vídeo.